O milagre que mudou a vida de Daniel, da falsificação à libertação. Daniel era um homem de 38 anos, casado, pai de 2 filhos, e dono de um pequeno mercado no bairro de Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. A vida parecia estar sob controle, até que um dia, tudo desmoronou. Ele havia se envolvido, sem querer, em um esquema perigoso, a venda de uísque falsificado. Não era um criminoso de carreira, mas a crise financeira o havia levado a aceitar uma proposta fácil de um conhecido. É só por um tempo, Daniel. Ninguém vai descobrir, dissera o homem. Mas o tempo passou, e o que era para ser uma solução temporária virou uma armadilha. As garrafas chegavam com etiquetas falsas de marcas famosas, e Daniel as vendia sem questionar. O dinheiro entrava, mas o peso na consciência crescia. Até que um dia, a polícia bateu à porta do seu mercado. Senhor Daniel Soares? Temos um mandato de busca e apreensão. Em questão de horas, seu estabelecimento foi lacrado, as mercadorias confiscadas, e ele, levado para depor. O pior ainda estava por vir: se condenado, poderia pegar até 5 anos de prisão. Sua esposa, Ana, chorava desesperada. O que vamos fazer, Daniel? As crianças vão ficar sem pai? Nosso nome está sujo. Foi então que a irmã de Ana, Márcia, que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, apareceu em casa com uma palavra forte: vocês precisam ir à igreja. Lá tem uma corrente de oração que quebra qualquer maldição. Deus pode mudar essa história. Daniel, que nunca havia sido muito religioso, resistiu. Oração não vai tirar a polícia de cima de mim, Márcia. Mas Ana, com lágrimas nos olhos, insistiu: não temos mais para onde correr. Vamos tentar. No domingo seguinte, eles entraram pela primeira vez na Universal da Lapa. O ambiente era diferente de tudo que Daniel já havia visto. As pessoas oravam com fé, os pastores falavam com autoridade, e havia um clima de esperança no ar. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, Ana puxou Daniel pelo braço. Vem, amor. Deus está aqui. Relutante, ele se ajoelhou no altar. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma unção que Daniel nunca havia sentido. Em nome de Jesus, quebra-se toda maldição de ilegalidade, de mentira, de medo. O sangue de Jesus purifica a vida desse homem. Daniel sentiu algo estranho no peito, como se uma carga pesada estivesse saindo. As lágrimas começaram a cair sem controle. Naquele momento, ele entendeu: não era só a polícia que o perseguia, era algo espiritual. O pastor então falou sobre a campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde os fiéis se dedicavam a buscar a Deus com sacrifício. Quem quiser ver o milagre, tem que fazer a sua parte, disse. Daniel, com o coração quebrantado, decidiu participar. Todos os dias, às 6 horas da manhã, ele estava na igreja para a Fogueira Santa, onde os pastores oravam com óleo ungido e declaravam libertação. Ele também começou a separar o dízimo e as ofertas, mesmo com as contas apertadas. Se Deus é fiel, eu também vou ser, pensou. No 4º dia da campanha, algo inesperado aconteceu. O advogado de Daniel ligou, emocionado: Daniel, a denúncia contra você foi arquivada. Eles encontraram falhas no processo e não têm provas suficientes para te incriminar. Daniel não acreditava. Como assim, doutor? Não sei explicar, mas parece que alguém interveio. O caso foi encerrado. Era um milagre. Mas a vitória não parou por aí. Na vigília de sexta-feira, enquanto Daniel orava no altar, uma mulher se aproximou e disse: Deus me mostrou que o Senhor precisa abrir um negócio limpo, abençoado. Ele vai te dar uma nova chance. Daniel levou a palavra a sério. Com a ajuda de um empréstimo de um irmão da igreja, ele reabriu o mercado, dessa vez só com produtos legais. E, para sua surpresa, as vendas começaram a prosperar como nunca. No domingo seguinte, Daniel subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou como Deus havia livrado sua família da vergonha e da ruína. Eu pensava que dinheiro fácil era a solução, mas só trouxe dor. Foi na Igreja Universal que aprendi que a bênção verdadeira vem da obediência a Deus. A congregação aplaudiu, e muitos se emocionaram. Hoje, Daniel é um cooperador fiel da igreja. Ele participa das correntes de oração, ajuda nos cultos e sempre leva alguém que precisa de um milagre.
Sua família foi restaurada, e seu negócio é próspero. Aprendi que não adianta correr atrás de atalhos. A vitória vem quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, diz ele, com os olhos brilhando. E a lição que Daniel deixa para quem lê sua história é esta: Deus não olha para o nosso passado, mas para o nosso coração arrependido. Quando entregamos nossos erros a Ele, Ele transforma nossa vergonha em testemunho e nossa derrota em vitória. A Igreja Universal é um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis, porque ali, a fé não é teoria, que é poder. No mesmo ano em que Daniel deu seu testemunho, uma jovem chamada Ana chegou à CCB arrasada, com o rosto marcado pelas lágrimas. Ela seguirá na porta da igreja por semanas, sem coragem de entrar. Até que, numa tarde de quarta-feira, uma irmã de fé a abordou com um sorriso tão sincero que Ana não resistiu ao convite: minha filha, Jesus está te esperando aqui dentro. Ele quer te abraçar hoje. Dentro do templo, Ana se ajoelhou no chão, sem forças nem para levantar as mãos. Seu coração doía mais que o corpo. Havia descoberto uma traição do marido, o homem com quem sonhara construir uma família. As dívidas se acumulavam, e a depressão a deixará sem vontade de viver. Pastor, não aguento mais, ela chorou, enquanto as irmãs a rodeavam em oração. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou com autoridade: em nome de Jesus, quebra-se essa maldição de derrota. O inimigo roubou sua alegria, mas hoje Deus devolve em dobro. Ana sentiu algo estranho acontecer dentro dela, como se uma corrente pesada se rompesse. Ela começou a tremer, e as lágrimas, que antes eram de dor, se transformaram em alívio. Nos dias seguintes, Ana voltou todos os dias à igreja. Participava das correntes de oração, jejuava e ouvia as mensagens com fome de mudança. Até que, numa sexta-feira à noite, durante o culto de libertação, ela teve uma visão, viu Jesus estendendo a mão e dizendo: filha, levanta. Sua história não termina aqui. No domingo seguinte, algo inesperado aconteceu. Seu marido, que havia desaparecido há meses, apareceu no culto. Não foi por acaso um irmão da igreja o encontrar em um bar, bêbado e arrependido, e o levou direto para os braços de Deus. Ao ver Ana no altar, chorando de joelhos, ele caiu de rosto no chão e pediu perdão. Eu não mereço você, mas peço a Deus uma chance, disse, com a voz quebrada. O milagre não parou por aí. Na semana seguinte, Ana recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidatado meses antes, sem esperanças. O emprego era melhor do que ela sonhara, com salário suficiente para quitar as dívidas e ainda sobrar. Deus não só restaurou meu casamento, como me deu um novo começo, ela testemunhou, segurando a Bíblia contra o peito. Hoje, Ana e seu marido são obreiros na CCB. Eles lideram um grupo de casais e ajudam outras famílias em crise. Pensávamos que tudo estava perdido, mas Deus mostrou que, onde o homem vê fim, ele vê um recomeço, dizem, sempre juntos, sorrindo. E assim, como Daniel, Ana aprendeu que na Igreja Universal não há caso perdido. O que o mundo descarta, Deus restaura. O que o inimigo rouba, Jesus devolve em abundância. Porque ali, entre os que creem, os milagres não são contados, são vividos, todos os dias. E cada história de vitória se torna um convite para quem ainda duvida: vem e vê. Deus faz mais do que você imagina. No mesmo culto em que Ana deu seu testemunho, sentada nos bancos do fundo, uma jovem chamada Marisa chorava em silêncio. Ela tinha chegado à igreja arrasada, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Há 3 anos, seu filho Lucas, então com 7 anos, havia desaparecido depois de brincar na porta de casa. A polícia investigou, vizinhos ajudaram nas buscas, mas nenhuma pista aparecia. O tempo passou, e a esperança foi se apagando como uma vela sem oxigênio. Marisa já não conseguia mais orar. As palavras ficavam presas na garganta, e a dor era tão profunda que ela chegava a duvidar se Deus ainda a ouvia. Até que uma irmã da igreja, que conhecia sua história, a abraçou no corredor e disse com firmeza: hoje é o seu dia. Deus vai te responder aqui, dentro deste templo. Ela não acreditou de início, mas entrou na igreja arrastada pela fé daquela mulher. E quando ouviu Ana falando sobre restauração, algo dentro dela estremeceu. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim, pensou, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. No final do culto, o pastor fez um chamado especial: tem alguém aqui que precisa de um milagre impossível?
Que está esperando por uma resposta que só Deus pode dar. Marisa levantou a mão tremendo. O pastor orou por ela com autoridade, declarando: em nome de Jesus, o que foi perdido será encontrado. O que estava oculto, será revelado. A alegria dessa mãe será restaurada. 3 dias depois, a polícia bateu à sua porta. Um homem havia sido preso por tráfico em outro estado, e, durante o depoimento, confessou que, anos antes, havia levado uma criança para trabalhar em uma fazenda distante. As autoridades seguiram a pista e, em uma propriedade no interior de Goiás, encontraram Lucas. Ele estava fraco, com cicatrizes no corpo e o olhar assustado, mas vivo. O DNA confirmou: era ele. Quando Marisa o abraçou pela primeira vez depois de tanto tempo, o menino sussurrou: mãe, eu sonhei com você todas as noites. Eu sabia que você ia me achar. Ela não conseguia parar de chorar, repetindo: Deus ouviu. Deus ouviu. Hoje, Lucas está em tratamento, recuperando a saúde e a confiança. Marisa, que antes mal conseguia sair de casa, agora é uma das mais ativas na campanha de busca por pessoas desaparecidas da CCB em sua região. Eu quase desisti de Deus, mas ele nunca desistiu de mim, ela diz, segurando a mão do filho durante os cultos. Se ele trouxe meu filho de volta dos mortos, não há nada que ele não possa fazer. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres na Igreja Universal continuam fluindo. Cada história se conecta a outra, como elos de uma corrente que puxa almas das trevas para a luz. Porque ali, entre os que creem de verdade, não há choro que não vire alegria, nem dor que não se transforme em testemunho. E para quem ainda está do lado de fora, duvidando, a pergunta permanece no ar, suave mas urgente: por que não experimentar? Por que não deixar Deus escrever a sua história também? Na mesma cidade onde Dona Maria viu seu filho ressuscitar, morava um homem chamado João, conhecido por todos como João da Padaria. Há anos, ele acordava antes do sol nascer para assar o pão que alimentaria o bairro. Mas, apesar de ser querido pelos clientes, João carregava um peso que ninguém via, uma depressão profunda que o fazia sentir como se estivesse afundando em areia movediça. As noites eram as piores. Ele se sentava no chão da cozinha, encostado no forno ainda quente, e chorava em silêncio, perguntando a Deus por que a vida doía tanto. Até que uma manhã, depois de mais uma noite sem dormir, João ouviu um barulho na porta da padaria. Era cedo demais para clientes, então ele abriu com desconfiança. Do outro lado, estava um jovem obreiro da CCB, com uma Bíblia na mão e um sorriso que, mesmo cansado, parecia verdadeiro. Irmão, o senhor já ouviu falar do poder de Deus para curar a alma? Perguntou o rapaz. João quase fechou a porta. Já tinha ouvido falar de Deus, já tinha até ido a algumas igrejas, mas nada adiantara. Porém, havia algo diferente naquele olhar. Era como se o obreiro soubesse exatamente o vazio que ele carregava. Venha hoje à noite. Não é só mais um culto. É um lugar onde Deus toca o que está quebrado, disse o jovem antes de se despedir, deixando um folheto com o endereço da CCB. João guardou o papel no bolso, esquecendo-se dele até o final do dia, quando, ao tirar o avental, o folheto caiu no chão. Ele o pegou, olhou para o relógio e, sem entender bem por quê, decidiu ir. Ao entrar na igreja, João se surpreendeu. Não era como imaginava, não havia frialdade, nem olhares de julgamento. As pessoas cantavam com tanta emoção que pareciam ter encontrado algo precioso. Quando o pastor começou a pregar sobre a restituição das alegrias perdidas, João sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. Deus não se importa com o seu passado. Ele quer te dar um futuro, disse o pastor, e João, sem querer, começou a chorar. No final do culto, quando o pastor fez o apelo para quem queria ser livre, João hesitou. Mas então lembrou do filho de Dona Maria, da história que todo mundo comentava na cidade. Se Deus pode trazer um morto de volta, será que não pode curar meu coração? Pensou. Com as pernas trêmulas, ele se levantou e foi até a frente. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, João sentiu algo estranho, era como se uma mão invisível tirasse um peso enorme de suas costas. Ele caiu de joelhos e chorou como nunca, mas dessa vez não era de dor, era de alívio. Nos dias seguintes, João notou a diferença. Acordava com uma paz que não entendia, sorria sem forçar, e até os clientes perceberam. O que aconteceu com você, João? Parece outro homem,
perguntavam. Ele só respondia: Deus me encontrou. Hoje, a padaria não é só um lugar de pão quente, mas de palavras de fé. João coloca versículos bíblicos nos saquinhos de pão e convida todos para a CCB. Se Deus mudou minha história, pode mudar a de qualquer um, diz ele, com os olhos brilhando. E assim, como uma semente que cai em terra boa, o milagre de João gerou outros. Um cliente que estava prestes a se separar, uma jovem viciada em drogas, um idoso que havia perdido a esperança, todos encontraram na CCB não apenas uma igreja, mas um lugar onde Deus escreve finais felizes para histórias que pareciam terminadas. Porque ali, entre os que creem, não há coração tão duro que não amoleça, nem vida tão destruída que não possa renascer. E a pergunta continua ecoando, agora com ainda mais força: por que não experimentar? Por que não deixar Deus fazer em você o que só Ele pode fazer? A pergunta de João não ficou só nas paredes da padaria. Ela ganhou asas, voou pelos becos da cidade e chegou aos ouvidos de quem mais precisava. Como a Dona Maria, uma senhora de 62 anos que há 10 anos não saía de casa depois que o filho único foi morto em um assalto. Ela vivia trancada entre 4 paredes, falando só com o gato e com as fotos amareladas na parede. Até que um dia, entre os pães que João entregava, veio um saquinho com Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Dona Maria segurou aquele papel como se fosse uma tábua de salvação. Chorou tanto que molhou o versículo. E algo dentro dela, que parecia morto há anos, mexeu. No domingo seguinte, com as mãos trêmulas e o vestido mais bonito que encontrou no armário, ela apareceu na porta da CCB. Não entrou logo. Ficou ali, olhando os irmãos cantando, as crianças correndo, os sorrisos que não escondiam lágrimas passadas. Até que uma irmã se aproximou, pegou sua mão e sussurrou: Vem, mãe. Aqui tem lugar para sua dor também. Dentro do templo, quando o coro começou a cantar Deus é fiel, Ele não desiste de você, Dona Maria sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. E quando o pastor orou pelos que carregavam luto, ela caiu de joelhos e, pela primeira vez em uma década, sentiu algo diferente da dor, uma paz que não fazia sentido, mas que enchia todo o vazio. Naquela noite, sonhou com o filho. Ele estava sorrindo e dizendo: Mãe, agora eu tô bem. E você também vai ficar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o jovem Ricardo, que já tinha sido internado 3 vezes por causa das drogas, encontrou um daqueles saquinhos de pão jogado no chão da Cracolândia. O versículo era João 8:36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele riu amargamente, amassou o papel e jogou longe. Mas à noite, deitado na calçada com febre e tremores, aquelas palavras voltaram como um eco. Liberdade? O que é isso? Pensou. E então, não sabe como, lembrou do endereço da CCB que tinha ouvido falarem. Chegou lá fedendo a suor e desespero, com as roupas rasgadas e o corpo tremendo. Os irmãos não viraram o rosto. Um jovem da mocidade tirou a própria camisa e deu para ele vestir. Outro levou água e pão. E quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade, Ricardo sentiu algo sair dele, não foi só o vício, foi uma escuridão que o acompanhava desde criança. Naquela hora, ele chorou como nunca, e os irmãos choraram com ele. 3 meses depois, Ricardo estava batizando nas águas, com um emprego na construção civil e um propósito novo: ajudar outros a saírem do mesmo inferno que ele havia deixado para trás. E assim, como ondas que se espalham, os milagres foram se multiplicando. A padaria de João virou ponto de oração. As pessoas começaram a chegar não só pelo pão, mas pela esperança que vinha junto. Um casal que ia se separar se reconciliou depois de ouvir uma palavra na igreja. Um homem que não andava há 5 anos depois de um acidente se levantou durante um culto e deu os primeiros passos, apoiado nos ombros dos irmãos. Uma mãe que havia perdido a filha para a depressão encontrou consolo ao ver que, na CCB, ninguém a julgava por não ter feito enough, porque ali, todos sabiam que só Deus é suficiente. João, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora pregava em praças, contava seu testemunho com voz firme e abençoava a cada pão como se fosse uma semente de milagre. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, dizia, enquanto distribuía mais um saquinho com um versículo e um convite. E a pergunta continuava ecoando, agora como um coro: por que não experimentar? Por que não deixar Deus escrever a sua história também?
Porque na CCB, não eram só histórias que mudavam, eram destinos. E cada vida transformada se tornava uma prova viva de que, quando Deus entra na história, o final sempre é melhor do que a gente poderia imaginar. O milagre completo. Aquela tarde, enquanto João distribuía os últimos saquinhos na praça, uma mulher se aproximou com lágrimas nos olhos. Era a mesma que, meses antes, o havia visto cambaleando pelas ruas, escravo do vício e da vergonha. Agora, ela segurava um papel amassado, o versículo que ele lhe dera na primeira vez: eis que faço novas todas as coisas, AP 21h05. Você mudou minha vida sem nem saber, confessou. Aquele pão e aquelas palavras foram o início da minha liberdade. João sorriu, lembrando-se de quando, na CCB, um irmão o abraçou sem julgamento e lhe disse: Deus não precisa de você perfeito, Ele quer você disponível. Ali, entre lágrimas e risos, ele entendeu: o milagre não era só a cura das feridas visíveis, mas a transformação do coração que, antes vazio, agora transbordava esperança. Reflexão final. A vida é feita de escolhas, mas a graça é feita de surpresas. João e aquela mulher descobriam que Deus não apaga o passado, Ele o redime. O que era vergonha virou testemunho, o que era fraqueza, força. Porque na CCB, como na vida, o verdadeiro milagre não é a ausência de lutas, mas a certeza de que, nelas, Deus está escrevendo uma história maior. Lição de vida. Deus não espera que você tenha tudo resolvido para começar. Ele só pede que você dê o primeiro passo, mesmo trêmulo, mesmo incerto. Porque quando entregamos nossos cacos, Ele faz deles um vitral por onde sua luz brilha. E assim, como João e tantos outros, descobrimos: o final da nossa história não depende do que fomos, mas de quem nos segura.